Boa tarde, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Na nossa aula de hoje, dia 23 de setembro, a gente vai continuar a nossa discussão sobre que curso fazer. Lembra que a gente já discutiu aqui bastante sobre a ideia de trabalhar o nosso autoconhecimento, para que a gente consiga identificar aquilo que a gente gosta na gente, que a gente consegue fazer bem feito, porque aí sim, né, eu vou ter uma capacidade muito melhor de escolher aquela carreira profissional que eu quero seguir, né, que tenha mais a ver comigo. Justamente, a gente vai até discutir um pouco sobre essa ideia então eu sigo um curso por aquilo que eu gosto ou por aquilo que vai me dar dinheiro. Certo? Então, eu quero que a gente faça essa discussão aqui na nossa aula de hoje. O Alisson, que já está aqui no nosso bate-papo. Olá, o Alisson, que bom que você está aqui. Senti sua falta, viu, nas aulas aí anteriores. Estou vendo que o pessoal de Cajueiro da Praia, que sempre estava aqui comigo, gente, vocês deram uma sumida. O que foi que aconteceu? Cajueiro da Praia, apareçam aqui no nosso bate-papo. A professora presencial, a galera de São Francisco do Piauí, a galera de São João do Arraial, por favor, me mandem aqui um hello, tá certo? Então, olha aqui, gente, hoje, dia 23 de setembro, a gente vai discutir sobre que curso fazer, né? Então, a gente vai comparar algumas profissões, a gente vai listar aqui quais são os desafios que uma pessoa que está no ensino médio ela enfrenta para conseguir, né, de fato, identificar que profissão é que vai seguir. Bom, então, o primeiro ponto que a gente vai discutir hoje é sobre o que influencia a escolha da profissão e que caminho seguir. Né? O que influencia você na escolha da sua profissão? Primeiro, eu quero que vocês aqui, né, nós estamos na primeira série do ensino médio. Você pode estar dizendo assim, professora Kelly, ainda estou na primeira série, ainda vai ter o segundo ano, ainda vai ter o terceiro ano para que eu possa decidir qual é a carreira, qual é a profissão que eu vá seguir. Verdade, você ainda tem bastante tempo para poder, né, decidir. Mas, gente, é super importante que a gente consiga fazer essa discussão aqui, na primeira série do ensino médio, que é quando você está entrando, né, concluindo essa última etapa da educação básica. Justamente, por que isso é importante, gente? Olha, eu lembro que quando eu estava no meu ensino médio, ali no segundo ano, mais ou menos, eu acho que eu queria fazer umas 5 coisas diferentes, eu pensava em umas 5 coisas diferentes, e é claro que isso também ia me gerando uma ansiedade, porque a gente começa a sentir um pouco essa pressão para tomar uma decisão, até porque quando eu fiz o vestibular, foi o primeiro ano, né, desse PSIL reformulado, mas eu ainda fiz, o do Enem, quer dizer, mas eu ainda fiz o PSIL lá na Universidade Federal do Piauí, que eram 4 dias de prova e não dava para simplesmente eu escolher o curso depois que eu terminasse a prova, né, como é hoje no Enem. Então, era algo que eu ficava pensando, refletindo muito, e se talvez eu tivesse começado a discutir, a levantar algumas hipóteses ainda na primeira série, com certeza, quando eu chegasse lá na terceira série do ensino médio, eu estaria muito mais tranquila sobre a ideia, né? Qual profissão de fato é que faria sentido para mim. Então, por isso mesmo que eu quero que a gente comece a levantar essa discussão agora, tá bom? Entendi. O Alisson está me dizendo que já voltou no presencial, né, o Alisson? Tá certo, então. Mas que bom que você está aqui comigo hoje, tá certo? Então, coloca aí para mim, o Alisson, no nosso bate-papo, se tu já pensou, se tu pensa em alguma profissão, em alguma carreira, em algum curso que te chama a atenção, coloca aqui no nosso bate-papo para que a gente possa discutir. Olha, então, o que influencia a escolha da profissão e que caminho seguir? A escolha da profissão, gente, é óbvio que é uma escolha, uma decisão muito importante,
é a escolha, né? Uma escolha muito importante que deve, não é? Tem dever, mas não, é que deve. Que deve ser feita com bastante calma e análise. Muitos estudantes não têm certeza sobre qual carreira escolher, e aí volta aqui um pouquinho sobre o que eu falei da minha própria experiência, né? Então, é óbvio, a gente é uma fase em que geralmente aparecem muitas opções, são muitas dúvidas, e é óbvio que a gente não tem nenhuma resposta exata, até porque é uma decisão que você vai ter que tomar por conta própria, certo? O Alisson está dizendo aqui que ele pensa em ser professor de filosofia. Pronto. Então, lembra quando a gente discutiu aqui nas nossas aulas sobre tomadas de decisão? Nós aprendemos aqui que é muito importante que você tenha um pensamento crítico, que você tenha a capacidade de refletir sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, porque toda escolha ela acarreta em consequências e estas consequências elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas, né, gente? Vai depender justamente ali do contexto que a gente está vivendo. Então, a minha ideia aqui com vocês é que justamente você já vá pensando sobre isso, para que você consiga escolher a profissão que você vai seguir por conta própria. Você tem a capacidade de fazer isso, tá certo? Então, por exemplo, o Alisson, ele pensa em ser professor de filosofia. Ótimo, é uma escolha que ele está fazendo de acordo com os interesses e afinidades que ele tem. Mas o Alisson, tu já sofreu alguma pressão para tu mudar de ideia, por exemplo? Coloca aqui para mim no nosso bate-papo, por favor. Então, olha só, essa dúvida, né, tende a ser ainda maior se você acabou de terminar o colégio e precisa escolher rapidamente qual será o rumo da sua carreira, né? Agora não é o momento que vocês estão vivendo, vocês ainda estão na primeira série do ensino médio, né? Vocês ainda têm um pouquinho aí, né, para vocês relaxarem, para poder escolher, pensar com calma. O Alisson está dizendo que não. Ninguém, teus pais concordam com a escolha da tua profissão que tu quer seguir, o Alisson? Coloca aqui no nosso bate-papo, ó. Na nossa aula de hoje, nós vamos mostrar, analisar aqui quais os fatores que vão influenciar na escolha da nossa profissão. E aí eu também vou dar algumas dicas aqui para que possa te ajudar, né, para que possa te facilitar a escolha. Tá certo? Então, vamos lá. Olha, quais fatores influenciam a escolha da profissão? Aqui eu coloquei dinheiro ou prazer. E agora eu gostaria que você colocasse aí no nosso bate-papo por que tu acha que tu escolher filosofia, o que foi que te influenciou para tu querer ser professor? E você que está aqui assistindo essa aula, cadê o pessoal de São Francisco do Piauí? Cadê o pessoal? Cadê a professora presencial de Cajueiro, de São João do Arraial? Coloquem aqui no nosso bate-papo. Quais são os fatores que tu acha que te influencia a escolher uma profissão? Eu vou deixar na tela 2 minutinhos para que vocês possam me responder e já já eu volto.
Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Deixa eu ver aqui, ó. O Alisson, ele disse que a minha sogra e a minha professora. Eu não entendi, o Alisson. A tua sogra e a tua professora, eles são contra a tua... Ah, te influenciaram a escolher a tua profissão. Entendi. Agora eu entendi. A Gil Santos disse assim, oi, o Alisson. Quer agradar a sogrinha, né? Verdade, né, Ju? Coloca aqui, Ju, no nosso bate-papo, e tu, qual é a profissão aí que tu pensa em seguir, hein? Coloca aqui no nosso chat para que a gente possa conversar. Então, olha só, gente, eu perguntei a vocês quais são os fatores que provavelmente influenciaram vocês na hora de escolher uma profissão, né? Então, primeiro, a gente tem dois fatores aqui que geralmente tem um peso bem grande, que é dinheiro ou prazer. E aí, tu escolhe uma profissão pelo dinheiro que ela pode te gerar ou pelo prazer que tu vai ter com ela? Bom, uma das principais dúvidas, né, está justamente nisso. Qual a profissão que eu vou seguir? E é uma profissão que vai me dar muito dinheiro, mas eu não tenho tanta afinidades? Ou eu vou levar primeiramente em consideração algo que realmente eu gosto de fazer? Bom, muitas vezes as habilidades da pessoa e o interesse parecem ser de áreas que não são vistas de uma forma promissora, né? Então, tu pode seguir uma determinada profissão que, na teoria, as pessoas podem achar que não vai te gerar um retorno financeiro. Por isso, é muito comum existir o questionamento entre um curso que te trará mais lucro ou um curso que, de fato, tu vai se sustentar, né? Mas e aí? Coloca aí no nosso bate-papo. O que é que vocês pensam em relação a isso? Quando eu fiz essa pergunta lá na terceira série do ensino médio, eu lembro que me responderam assim, professor, eu quero fazer um curso que eu gosto, mas eu também quero fazer algo que me dê um retorno financeiro. Afinal de contas, eu preciso me sustentar, né? Então, a gente sabe que o mercado de trabalho, gente, ele é muito dinâmico. Nós temos inúmeras alternativas e então, por isso que é muito importante que você pense, leve muito em consideração, claro, o retorno financeiro, mas também é muito importante que você leve em consideração aquilo que é importante para você, que de fato tu vai gostar de desenvolver aquilo. Um ponto, né? Sempre tem algum coach, né? Eu já ouvi essas frases de algum coach, que a galera diz assim, então trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar. Gente, isso aí não existe, né? Porque tu pode muito bem gostar de desenvolver aquilo ali e mesmo assim ter momentos que são muito cansativos. Então, por exemplo, eu amo ser professora, é algo que realmente faz muito sentido para mim. Eu acredito muito na educação, que ela de fato é fundamental para mudar a sociedade, para mudar as nossas vidas. Então, ser professora para mim é algo que faz muito sentido. E eu tenho prazer com isso também. E, ao mesmo tempo, também a forma como eu me sustento dentro desta sociedade. Agora, dizer que eu tenho prazer com isso 100% do meu dia, 100% da minha vida, é óbvio que não. Porque vai ter momentos que vão ser cansativos, e são. Tem momentos que são muito cansativos, tem momentos que também me fazem questionar muitas coisas, né? Ainda mais no país que a gente vive, em que, infelizmente, a educação não é prioridade, né, pro poder público. Então, é óbvio que também é muito difícil, mas não dá para a gente acreditar que o ideal é que a gente conseguisse, né, pensar que tudo bem, eu gosto de trabalhar com isso, mas também é normal você se pegar numa situação que você está cansada, certo? Então, gente, de fato, a gente pode juntar a ideia que a gente consiga relacionar aquilo que eu gosto de trabalhar e aquilo que também vai garantir o meu sustento, porque afinal de contas nós vivemos dentro de uma sociedade que é capitalista e dentro de uma sociedade capitalista tudo vira mercadoria. Então eu preciso pagar a casa que eu vivo, eu preciso pagar a água, a luz, a roupa que eu me visto, o transporte para eu poder me locomover na cidade,
né? Eu preciso do dinheiro para realizar um sonho, caso eu tenha o sonho de viajar. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, tá certo? Bom, um outro ponto, vamos passar aqui para o próximo. Jana, você pode ver aí, por favor, porque aqui não está passando. Ah, passou. Passou? Eu acho que foi um pouco... Deixa eu... Pronto. Aí, passa para o próximo, por favor. Pronto, obrigada. Olha, outra que... Algo que também influencia quando a gente vai escolher uma profissão é o quê? A pressão da família, tá certo? Então, coloca aqui no nosso chat se vocês sentem alguma pressão da família de vocês na hora de escolher uma carreira. Né? Então, o Alisson, ele disse que quer ser professor. E aí, o Alisson, na tua casa, alguém te pressionou para que tu escolhesse ser professor? Alguém te pressionou para que tu não fosse professor? Coloca aqui no nosso chat. A Ju Santos disse que não tem nenhuma pressão da família, né, Ju? Por que eu estou falando isso? Porque, né, de acordo aqui com a educação, com a nossa socialização, a família é o nosso primeiro grupo social. Então, é claro que ela gera um impacto também na hora que a gente vai tomar decisões, na hora que a gente vai fazer escolhas na nossa vida. Então, é algo natural que a família ela acabe influenciando. Né? Existe muito aquela ideia, então, se a tua mãe é uma jornalista, tu vai sentir talvez aquela pressão para ser jornalista também. Se o teu pai é um professor, tu vai sentir ali uma obrigação de seguir os mesmos caminhos, o mesmo caminho dos pais. Justamente porque também é algo natural, né? A família ela acaba nos influenciando, tá certo? Então... e essa opinião da família, ela acaba tendo um peso muito forte na hora que a gente vai tomar uma decisão final. É por isso que durante todas as nossas aulas aqui a gente falou muito sobre autoconhecimento, a ideia de que você precisa se conhecer, a ideia de que você tenha a capacidade de tomar decisões por conta própria, beleza? Bom, então, outro ponto aqui que também acaba influenciando na hora que a gente vai tomar uma decisão é um gosto muito diversificado. Né? Então, ter interesses muito diferentes não é nenhum problema, mas esse fator ele também vai dificultar a tua decisão. Né? Então, tu pode ser uma pessoa que tu imagina assim, então eu sou uma pessoa que eu gosto de cálculo, mas eu gosto ali da área de ciências da natureza, mas eu também gosto muito de humanas. Eu tenho essa afinidade, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler bastante. Então, geralmente a gente diz assim, né? Então se tu é uma pessoa que tu gosta muito de ler, que tu gosta de escrever, então por que que tu não vai fazer letras? Aí tu pode pensar, tá, eu gosto de ler, mas não necessariamente de levar isso como algo que vai, né, que eu vá fazer profissionalmente. Tu pode gostar de ler apenas como algo prazeroso, como um hobby, né, como uma forma também de adquirir conhecimento. Mas não necessariamente tu precisa levar aquilo ali para ser a tua carreira, né, para ser a forma como tu trabalha de uma forma profissional. Então, isso justamente é importante para a gente poder ver que quando a gente tem muitos interesses, não necessariamente esses interesses eles têm a obrigação de virar uma carreira profissional, né? Tu pode gostar muito de desenhar e não por isso, não necessariamente por isso, tu vai querer fazer artes. Tu pode gostar muito de decoração, de arquitetura e de arte e não necessariamente tu tem que fazer arquitetura, certo? Então, é interessante a gente identificar aquilo que a gente gosta de fazer, os nossos interesses, aquilo que você consegue fazer bem, mas não precisa necessariamente virar a sua profissão, né? Então, é interessante que você identifique quais são os seus interesses, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer e o que eu faço bem.
Lembra que a gente já teve essa discussão aqui nas nossas aulas de autoconhecimento? Né, de você saber, de fato, gente, quais são as tuas habilidades, aquilo que tu gosta de fazer porque te dá prazer. Então, tu pode, eu gosto de cozinhar, é algo que me faz bem, preparar uma comida para uma outra pessoa. Eu entendo que é um ato de afeto, um ato de amor, mas não necessariamente tu querer fazer gastronomia, não é isso? Então, vai fazendo esse filtro em relação às coisas que tu de fato gosta de fazer e aquelas coisas que tu gostaria de fato de seguir uma carreira profissional. Bom, outro ponto que também influencia na hora que a gente vai escolher uma profissão é o medo de errar na escolha. Geralmente a gente tem medo disso, né? Até porque é algo que é uma novidade, é algo que você ainda está aprendendo, é algo que você está agora refletindo. Então, a gente não precisa ter medo aqui de tomar nenhuma decisão, mas que a gente consiga fazer essas decisões de uma forma consciente. Porque, gente, olha, é muito difícil quando a gente tenta ditar regras para a vida de uma pessoa e quando outra pessoa ela está tomando decisões por mim. Então, eu quero e decidi fazer o vestibular lá em licenciatura em História. Beleza, porque era algo que eu tinha afinidade, que eu gostava. Agora, tu imagina uma pessoa chegando para mim e dizendo, olha, Kelly, não, tu não vai fazer em História, tu vai fazer para Biologia, para Física. Bom, eu até gostava de Biologia, até hoje eu gosto, mas não necessariamente quer dizer que eu gostar de Biologia não quer dizer que eu teria afinidades e interesses para ser uma professora de Biologia, porque eu tenho afinidades com outra área. Né? Então, seria muito difícil se eu tivesse lá uma pessoa tomando uma decisão por mim, dizendo, olha, beleza, pois eu é que vou decidir qual é a profissão que você vai seguir. Já pensou? Alguém está tomando essa decisão por ti? A ideia é que isso não aconteça. Justamente é por isso que a gente trabalha aqui, né, a capacidade que você tem de tomar decisões por conta própria. Então, esse medo aqui, geralmente ele influencia também quando a gente vai escolher uma profissão. Então, esse medo de errar, ele pode ser paralisante, ele pode dificultar bastante esse processo, né? Então, por isso mesmo que é importante a gente refletir aqui sobre alguns pontos. O primeiro ponto é que uma escolha profissional não é necessariamente para sempre. Isso é interessante, gente. Hoje eu tenho visto cada vez mais, assim, na internet, pessoas que são próximas a mim, que a gente não precisa se sentir na obrigação de ter a mesma profissão o resto da vida, certo? Então, por exemplo, eu sou professora de História, mas eu posso tomar uma decisão de fazer uma outra graduação. Posso tomar a decisão de fazer gastronomia, de fazer design de moda, que foi justamente o que eu já pensei, e não necessário para a gente assim adquirir um outro conhecimento, explorar outros desejos que a gente tem, porque a gente vive muito naquela ideia assim. Então, beleza, eu terminei o ensino médio, eu vou entrar no ensino superior, eu vou fazer um curso e eu vou trabalhar com aquilo ali o resto da vida. Ok, beleza, se é isso que tu quer, se é isso que te faz bem, mas também pode ser interessante migrar para uma outra profissão, desenvolver um outro conhecimento, uma outra afinidade que você tenha, tá certo? Então, é muito interessante isso aqui, na ideia, né? Hoje tem muitas pessoas que criam conteúdo na internet sobre isso, que elas migraram de profissão, né? Eu tenho uma amiga que ela se formou na Federal, na Universidade Federal, em Ciências Sociais, e ela trabalhou com isso quase 10 anos, e agora ela decidiu que queria migrar de carreira e hoje ela faz publicidade, que é algo que ela gosta, que ela se identifica. E tá criando, e agora ela, né, cria conteúdo na internet um pouco sobre isso, sobre marketing, publicidade. E é interessante, porque ela migrou de carreira. Ela fez algo que durante muito tempo ela gostou e que fazia sentido para ela,
mas hoje ela decidiu migrar, ela decidiu adquirir um outro conhecimento. Então, gente, não precisa ficar nessa tensão de que eu só posso escolher uma vez. Se aquela profissão que eu escolhi quando tu tinha 17, 18 anos, depois tu descobre 15 anos depois que tu já não tá mais gostando daquilo ali, então faz outra coisa. Ou se tu estiver fazendo o teu curso lá e tu vê que não era o que tu queria, tenta outra coisa também. A gente não precisa, né, ficar pensando nisso agora. Eita, será que eu vou gostar ou não dessa profissão que eu quero seguir? Vai, primeiro faz a prova, aí tu passa, aí tu vai viver aquilo, certo? Não precisa necessariamente, não precisa agora você estar se cobrando tanto, beleza? Então, é muito possível que na sua trajetória novas possibilidades e interesses, gente, vão aparecer, né? Então, é tudo uma fase na nossa vida. Quando você estava lá no ensino fundamental, você tinha uma mentalidade. Agora que vocês estão aqui no ensino médio, vocês vão ter uma nova mentalidade. Vocês vão viver novas experiências. E é assim também no ensino superior, né? O ensino superior é uma experiência completamente diferente de quando a gente está no ensino médio. E aí, com certeza, vocês vão perceber isso, né? Que vão surgir novas possibilidades para ti. E que é claro que vão transformar a tua rotina, né? E aí vão fazer, talvez, tu continuar com a mesma profissão, ou então tu migrar, né? Tu desenvolver ali outras habilidades. Então, além disso, dentro de uma profissão, existem também diversas possibilidades de atuação, né? Então, eu sou professora, mas eu poderia trabalhar com gestão de escolas, eu poderia ali trabalhar não dando aula, né? Mas sim pesquisando, somente pesquisando. Ou então, né? Somente pesquisando, escrevendo. Então, é uma outra possibilidade, né? A gente não precisa achar que a tua profissão ela vai te gerar um único caminho. Então, isso não significa, né, que a nossa escolha ela deve ser descompromissada. Não significa que, beleza, então quando eu estiver lá no ensino superior, se eu puder escolher mudar de profissão, eu vou mudar e então eu vou escolher qualquer coisa aqui. Não, não é sobre isso, não é sobre tu escolher qualquer profissão. Mas a ideia é que você pense nisso sim, com cuidado, com atenção, mas que não precisa também, né? Tanta ansiedade e tanto medo para tomar essa decisão. É porque a gente, né? Isso é uma característica, acho que normal do ser humano. A gente pensa muito no futuro ali. A gente fica o tempo inteiro pensando no amanhã, como é que vai ser, como é que vai ser. E a gente não tem resposta para isso. A gente não tem esse controle. Então, a ideia é que a gente vá indo, né? Deixa a vida te levar, tu vai tomando tuas decisões, mas não necessariamente tu tem que pensar algo que nem entrou, a gente só está discutindo ainda, né, sobre os teus interesses. Não precisa tu tomar uma decisão agora de que carreira tu vai fazer. E olha, o próprio Alice, que comentou aqui no nosso bate-papo que ele quer fazer filosofia, talvez, o Alisson, em 2023, tu já tenha mudado de ideia. Talvez tu esteja pensando em fazer educação física. E lá em 2024, quando tu for fazer o Enem, talvez tu já esteja pensando em engenharia. Então, mudou. Porque a gente muda as nossas opiniões. E ainda bem, né, gente? Porque também espero que seja para melhor, mas que a gente reflete, a gente vai se transformando, o mundo vai mudando também, a sociedade que a gente vive vai mudando e tudo isso vai influenciando na hora que a gente vai tomar uma decisão. Tá certo? Bom, então agora a gente vai discutir aqui sobre de que forma que eu posso escolher a minha profissão de uma forma consciente. É isso que a gente mais trabalha aqui no projeto de vida. É que tu tenha a capacidade de tomar tuas decisões de forma consciente.
que você saiba qual é a decisão que você quer tomar. Bom, então, para que a gente escolha uma profissão de uma forma consciente, o primeiro exemplo aqui é exercite o autoconhecimento. Né? Então, o autoconhecimento, inclusive aqui, foi o nosso primeiro conteúdo. Acho que a gente passou bastante tempo discutindo sobre autoconhecimento e dentro do autoconhecimento tem o quê? Autogestão, autocuidado, autorresponsabilidade, autoestima, autoeficácia, tá vendo? Todos esses radicais auto quer dizer que é em relação a você, o que é importante para você. Bom, então o autoconhecimento, ele é essencial para a escolha da profissão, gente. Claro, porque é tua profissão, é tu que vai trabalhar com aquilo ali durante 4, 5, 6 anos. Por isso que não adianta uma pessoa chegar e dizer, olha, Gil Santos, é essa carreira que tu vai seguir. Não adianta, gente, a pessoa ela tem que ter uma consciência por conta própria. Então, e como é que a gente escolhe uma profissão de uma forma consciente? É justamente se conhecendo bem. Tu precisa saber quem tu é, né? Tu será capaz de identificar quais são as tuas preferências, aquilo que tu gosta, aquilo que tu se identifica e aquilo que tu não se identifica também. Porque aquilo que a gente não gosta também faz parte de quem a gente é. Então, é fundamental considerar que o trabalho, gente, ocupa uma parcela considerável do nosso tempo, uma parcela considerável, de fato, das nossas vidas, né? É justamente por isso, né? Algo que a gente discute muito lá na sociologia, de que forma que o trabalho, ele acaba tendo um peso nas nossas decisões. E o trabalho, ele tem esse peso porque é a forma como a gente tem de se sustentar, a forma como a gente tem que ter, é quase o que garante uma vida digna. Porque nós temos direitos básicos, né? Como acesso à moradia, ao trabalho, que também é direito, né? O trabalho, a gente pensa que é uma obrigação, é um dever, não. Trabalho é um direito. Está lá na Constituição Federal de 1988 e está na Declaração dos Direitos Humanos lá de 1948. Por que que o trabalho é um direito? Porque, gente, é a forma como a gente tem de sobreviver, é a forma também como a gente tem de garantir alguns sonhos, porque, afinal de contas, viver dentro de uma sociedade capitalista é viver baseado no dinheiro. A gente não vive mais num sistema de troca. Eu não crio ovelha e o Alisson, ele faz roupas, eu vou lá e digo, olha o Alisson, eu te dou aqui essa ovelha para tu se alimentar com tua família e tu me dá aí essa roupa que tu tá produzindo para mim. Não é mais dessa forma. Então, as nossas relações hoje, elas são muito baseadas no dinheiro, né? As relações que a gente tem para poder sobreviver. A gente não planta mais o arroz, o feijão, a gente não cria o boi, a vaca, o porco, a galinha. A gente vai no supermercado. A roupa, eu não costuro a minha própria roupa. Eu vou numa loja e compro a minha roupa. Não é dessa forma? Então, a ideia é justamente aqui que você considere, né, que o trabalho, gente, faz muito parte do nosso cotidiano. Então, para a gente viver dentro de uma sociedade assim, a gente tem que ter alguma renda. É claro que é dever do Estado, do poder público, fazer a geração de renda, mas o Brasil é um país desigual. Nós temos 15 milhões de pessoas desempregadas. Nós já fizemos uma aula aqui em que a gente viu que quando tu tem uma profissão, quando tu tem uma escolaridade mais elevada, né, digamos que tu conseguiu terminar o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, tu vai ter muito mais chances de conseguir um trabalho com uma remuneração melhor e com mais direitos e com vínculo empregatício e com as tuas leis trabalhistas garantidas. Então, é por isso que é muito importante a gente pensar isso, né? Porque, de fato, tem um peso bem importante.
Então, é muito fundamental aqui que tu se conheça, que tu entenda que esse trabalho é importante, que é uma forma para tu poder sobreviver. Então, analisa as tuas habilidades, vê aquilo que tu tem mais facilidade para fazer, o que que tu gosta de fazer na escola, né? Além dos teus hobbies, é claro. Isso aí vai te ajudar muito, né, vai te facilitar muito a tomar uma decisão. Por isso que a gente passou aqui muito tempo focado nisso aqui, o autoconhecimento. Agora vamos aqui para o segundo fator que pode te ajudar a escolher uma profissão, né, que é o que? Pesquisar sobre o mercado de trabalho. Então, o Alisson disse aí que ele quer ser professor. Alisson, tu já pensou sobre o teu mercado de trabalho? Como é o mercado de trabalho de uma pessoa que é professora? Então, além de entrar em uma graduação, é essencial pesquisar sobre o mercado de trabalho da tua área desejada, né? Ter um pouco, se ligar aí nas profissões que estão em alta, né, gente? Esse ponto aqui também é muito importante. Hoje, com a internet, as profissões, elas estão mudando consideravelmente, né? Eu lembro que, sei lá, nos anos 2000, né, há 20 anos atrás, por exemplo, a gente não tinha uma pessoa que era conhecida por ser digital influencer, por ser um criador de conteúdo na internet. Por quê? Porque nem internet a gente tinha, né? Ali no início dos anos 2000, gente, era muito raro ter internet. Muito. E muito raro, né? Geralmente quem tinha computador era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo bem alto. Eu lembro que no ano 2000 eu tinha uma vizinha que ela estava fazendo aniversário de 15 anos, gente. Eu acho que eu tinha 10 anos. E aí ela ganhou um computador. E aí eu lembro que a rua inteira foi lá na casa dela, né, ver esse computador. Porque era algo muito novo pra gente. Um computador, né, eu só tinha visto o computador ali na televisão, um computador no filme, um computador quando eu ia em algum médico, na escola, né? Então, era no hospital, né? Então, era muito diferente de tu ver um computador ali com a tua vizinha. E era engraçado porque não tinha nada para fazer no computador, não tinha internet. Então, a gente jogava paciência e ficava riscando lá no Paint. Pronto, era a única coisa que a gente fazia. Né? E aí a gente vai o quê? A tecnologia ela vai se aperfeiçoando. Já por volta dos anos 2003, né? Que eu estou lembrando aqui, já era adolescente, a gente já tinha o hábito de ir para a Lan House. E aí, você que está aqui assistindo essa aula, você ia na Lan House aí na sua cidade, no seu bairro? Eu lembro, gente, que a Lan House, eu acho que era 1 hora, era R$1. Do lado da minha casa tinha uma Lan House, né? Eu ia lá sempre conversar lá no MSN. E aí eu lembro que 1 hora era R$1, depois aumentou para R$2, depois foi aumentando, né? Foi aumentando porque a internet ela foi se popularizando. Então, eu lembro, eu tenho um sobrinho que ele tem 22 anos, e aí quando ele era criança, assim, né, meio adolescente, ia para a Lan House para passar a madrugada jogando. Tinha uns corujões dentro da Lan House, né, para a galera que jogava aí, não sei, né, que jogava algum jogo aí na internet e a galera fazia isso, né? E é muito interessante, porque, olha, hoje a internet, ela se popularizou bastante, né? Lembrando que a gente sempre precisa aqui fazer um recorte social. Ainda durante a pandemia, a gente teve um crescimento considerável de pessoas que passaram a utilizar a internet, mas o Brasil ainda é um país que nós temos mais de 60 milhões de brasileiros sem acesso à internet, né? Então, é preciso fazer um recorte social. E aí, gente, é muito interessante a gente pensar aqui como que a internet ela também foi mudando a forma de trabalhar. Hoje, né, nós temos uma nova profissão, que é youtuber. É uma profissão, porque existe toda uma estratégia, uma técnica de trabalho ali dentro, né, dentro dessa plataforma que você também está assistindo essa aula.
E por que uma estratégia? Porque não é todo mundo que grava um vídeo para o YouTube, joga no YouTube e aquilo ali vai viralizar e tu vai ficar milionário, tipo o Whindersson Nunes, né? Que é o youtuber também aí com um número, acho que é um dos maiores do mundo, né, gente? Eu acho que ele bate uns recordes dentro acho que sim, dos Estados Unidos, né? Que é o país que fundou a plataforma. Então não tem como. A gente tem inúmeras pessoas que estão ali criando conteúdo. E existem pessoas, né, que a gente vai simplesmente lá no YouTube ver um vídeo aleatório, né? E existem outras pessoas que criam conteúdo e criam uma comunidade ali com aquelas pessoas, né? Então, a gente tem vídeos dos mais aleatórios possíveis no YouTube. Eu lembro uma vez que a porta do meu quarto, ela quebrou por algum motivo e eu não conseguia abrir a porta, né? E aí eu tava com meu celular no quarto, botei lá no YouTube como abrir a porta e tinha um vídeo lá, minha mãe me deu um garfo pela janela e eu consegui abrir a porta. Então, não tem como, né? A gente tem um vídeo como esse que é aleatório e que a pessoa, e eu lembro que ela tinha milhões de visualizações, mas ela não vai criar todo dia um conteúdo como abrir uma porta de um quarto, né? Então, é um vídeo aleatório, mas mesmo assim ele conseguiu viralizar. Enquanto nós temos pessoas que de fato criam conteúdos todos os dias, com o horário certinho, com a chamada, o nome que tem lá no vídeo para chamar a tua atenção, para tu clicar nele. Tem uma comunidade, né? Agora no YouTube tem uma aba lá que são os membros. Se tu tem um youtuber que tu gosta muito, tu pode pagar para ter um conteúdo exclusivo dele, né? Então, tá vendo? A internet, ela mudou a forma como a gente também trabalha. Lá no Instagram também, né? O Brasil, ele tem um TikTok agora, né? Parece que o Brasil tá batendo recordes de pessoas inscritas aí no TikTok. E existe uma faixa etária, existe uma forma de criar conteúdo lá dentro e existe também ali no Instagram. Eu vi que o Instagram ele gera muito mais dinheiro para as pessoas que criam conteúdo ali, né? Porque é baseado na publicidade. Não é à toa que quando a gente entra lá naquela tua blogueira que tu gosta muito, e aí tu assiste 3 stories dela e o quarto, o quinto e o sexto é propaganda. Aí tu assiste mais 2, ela mete mais 3 propagandas lá para ti. Isso aí também é o marketing, que também tem se transformado em uma nova profissão. Hoje nós temos pessoas que estão estudando todas as técnicas para produzir conteúdo na internet. Quais são as cores, quais são as palavras, qual é o horário, né? Todas as técnicas para criar um conteúdo, para fazer a tua empresa, por exemplo, crescer dentro da internet. Então é uma nova profissão. Por que é uma nova profissão? Porque professor existe há, né, milhares de anos. Agora, criador de conteúdo, não, é mais recente. Então, a internet, a tecnologia, ela também tem criado isso. Então, é muito interessante que a gente fique ligado aí nas profissões que estão em alta, nas profissões que estão, né, que são novas, que estão surgindo devido à tecnologia. Tá certo? Então, por isso mesmo, né, buscar informação sobre de que forma que essas profissões elas estão sendo colocadas em prática, de que forma, né, qual é a remuneração que elas estão gerando, qual é o curso que tu pode fazer para que tu possa se aperfeiçoar nisso, tá? Bom, outro fator que vai te ajudar a escolher uma profissão, olha aí, faça testes vocacionais. Na internet a gente tem milhares aí de testes vocacionais. Joga aí, tá certo, no Google que tu vai conseguir fazer. Aqui, por exemplo, eu trouxe aqui só um exemplo, né, de algumas perguntas. Então, eu vou responder aqui e vocês respondam daí. Por exemplo, consertar coisas de eletricidade. Bom, eu não tenho nenhuma afinidade em consertar coisas com eletricidade, né? Pelo contrário, tenho até medo. Então, não, deixa eu apagar. Então, isso aqui para mim não rola, porque eu não tenho afinidade nenhuma, certo? Ler livros ou revistas científicas, sim. Eu acho interessante, né? Ler curiosidades científicas ali.
de diversas áreas, ok, tenho interesse. Fazer croquis, desenho ou pintura, né? Então, esses testes vocacionais, eles vão te fazendo várias perguntas, tu vai respondendo, no final ele vai te dizer ali para que lado tu tem de mais. Eu quero fazer esses testes vocacionais aqui com vocês. Bom, então fazer um desenho, uma pintura, tá, ok, eu acho legal, mas não tenho também muita habilidade com isso. É mais um hobby, né? Podemos dizer assim. Conhecer importantes pedagogos ou terapeutas, discutir sobre a educação, beleza, também gosto. Aprender estratégias para o sucesso empresarial. Olha, eu nem tinha muita afinidade com isso, né? Mas aqui no canal Educação, eu também já fui professora aqui do técnico de administração, porque quando eu era adolescente fiz um técnico em administração no Cefet, né, que agora é o IFP, mas vocês devem saber o que é o IFP, né? Mas no meu tempo era a escola técnica. E lá a gente, eu nem tinha mais tantas afinidades, nem tantos interesses, mas agora é algo que eu tenho me interessado muito, né? Justamente ter um pouco da noção assim do marketing, né? Eu gosto de saber um pouco como que as pessoas estão trabalhando ali nas redes sociais, porque afinal de contas é o que tem sido feito, é o que tem marcado o nosso cotidiano cada vez mais. Então, beleza, ok. Preencher formulários de imposto de renda? Claro que não, gente, é complicado demais. É só para quem gosta mesmo, porque além de ser chato, ainda é difícil, é complicado. Com certeza eu não quero fazer isso. Reparos em carro? Com certeza não. Trabalhar em algum cargo ou um laboratório de pesquisa? Seria legal. Aí eu boto aqui. Desenho de móveis, de roupas, legal também. Ler artigos ou livros de sociologia, também. Então, esses testes vocacionais, é a ideia de que tu consiga identificar aquilo que tu gosta de fazer, aquilo que chama a tua atenção, e aí ele vai te dar ali um caminho, tá certo? Beleza, então, olha aqui. Os testes vocacionais são uma boa fonte de informação sobre suas habilidades e ajudam na escolha da profissão mais adequada. Eles podem ser feitos em faculdades, né? E também na internet, tá certo, gente? Fica aí essa dica, tá bom? Bom, o quarto fator que pode te ajudar na escolha da tua profissão é defina as suas prioridades, tá bom? Os seus valores e princípios devem ser considerados nesse momento. Portanto, defina prioridades que vão guiar as tuas decisões. Algumas pessoas colocam a realização pessoal como o fator mais importante. Então, o que é? Eu quero que tu pense aqui qual é a tua prioridade. Tu quer o quê? Quero ganhar muito dinheiro. Ou então, tu quer fazer o quê? Fazer algo que me dá prazer. Olha, essa questão de ganhar muito dinheiro, gente, é sempre algo que eu reflito muito. Porque a gente vive hoje uma rotina que na escola, né, as pessoas elas entendem muito que a profissão que vai te dar mais dinheiro é a medicina. Não é à toa que a gente tem escolas e pré-vestibulares totalmente voltados para a medicina, né? Quando eu sempre analiso isso há muito tempo, enquanto eu sou professora, que quando chega no final do ano, que os estudantes que passam para a medicina, a televisão vai na casa do estudante e pergunta assim, quantas horas você estuda por dia? Aí a galera sempre diz, eu estudava 18, 20 horas por dia. E eu enquanto professora, agora, uma opinião pessoal, eu não acho que isso seja saudável. Eu não incentivo aluno meu nenhum ficar estudando 20 horas por dia, gente. Porque não é essa a ideia. Cadê a autogestão do teu tempo? É isso que a gente aprende aqui. O ser humano, ele precisa estudar, obviamente, mas a gente também precisa ter um tempo para dormir. Porque quando a gente não dorme, a gente fica doente. Quando a gente não se alimenta de uma forma adequada, a gente fica doente também. Quando a gente não tem nenhum momento de lazer, de assistir uma série, ouvir uma música, ou ver os amigos, ver a família, a gente fica doente também.
Então, isso aí não é saudável. Dizer que passa 20 horas do dia estudando. Você precisa administrar o seu próprio tempo. Inclusive, a gente vai falar muito sobre isso na aula de segunda-feira, né? De uma ideia de organizar a rotina, de que forma que tu pode estudar, que pode te ajudar a tu absorver mais o conteúdo, sem ter que tu ficar lá estudando o dia inteiro. Então, pensa quais são as tuas prioridades, tá certo? E aí, na relação da medicina, a galera é muito nessa ideia de que é a profissão que vai te dar dinheiro, né? E aí, semana passada precisei, né, de uma assistência médica e foi uma situação horrível, a pessoa super despreparada, sem nenhum trato humano. E eu fiquei muito refletindo sobre isso, né, de como existem pessoas, e aí a gente não pode generalizar, mas existem muitas pessoas que vão seguir uma profissão pensando apenas no retorno financeiro e elas não fazem aquilo ali como uma missão de vida, elas não desenvolvem aquela profissão de uma forma que ela pense no outro, que ela tenha empatia, que ela tenha humanidade. Então, eu entendo, né, o país, não tem como, num país muito desigual como é o Brasil, eu pensar em seguir uma carreira que não vai me dar dinheiro. Não vou ser hipócrita de dizer isso, mas ao mesmo tempo que isso, gente, não seja a nossa única prioridade. Que a gente realmente pense de que forma que aquilo ali vai fazer sentido para você, vai te trazer um prazer e de que forma que tu também vai poder contribuir com a sociedade. Porque absolutamente qualquer profissão que tu venha seguir vai influenciar vai influenciar na sociedade que tu vive. Então, se qualquer profissão, gente, vai influenciar, vai gerar uma contribuição. Então, é muito importante que você pense, que você reflita sobre isso. É por isso que a gente falou tanto aqui sobre autoconhecimento, sobre as tuas habilidades, porque, de fato, eu quero que tu vá seguir, né, uma carreira que tu goste, que tu se identifique, que tu seja feliz e que tu também consiga se sustentar com ela. Beleza? Então, a gente está chegando aqui ao final da nossa aula. A nossa próxima aula, olha, é como e com quem eu aprendo, criando uma rotina de estudos pessoais. Então, aqui a gente vai discutir sobre essa rotina de estudo. Tá certo? Tudo tranquilo? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha conseguido compreender. Segunda-feira a gente continua essa discussão. Então, um beijo, te desejo aí um ótimo final de semana. Até segunda. Então, beijos e até mais.